E a gente terminou aqui de assistir um pouco, né, da realidade da saúde pública em Mato Grosso durante a pandemia da Covid-19. Mas isso poderia ser evitado ou minimizado com planejamento. E olha só, tem um estudo apresentado essa semana mostrando as projeções nada animadoras sobre o avanço da pandemia aqui em Mato Grosso. O autor desse estudo é o deputado Lúdio Cabral, com quem a gente conversa agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa deputado, como médico sanitarista, qual o sentimento do senhor ao ver a situação dessa UPA que nós acabamos de mostrar aqui, com esses depoimentos aí que chocam, né? Lúcio, assim, ó, é um misto de dor, angústia e impotência diante dessa situação. Porque, assim, ó, não foi por falta de aviso. No dia 26 de março, eu apresentei um estudo com várias projeções sobre a necessidade de leitos gerais e leitos de UTI no estado. Desde um cenário mais favorável, em que 1% da população fosse infectada, em que a pandemia durasse 6 meses, com a taxa de hospitalização de 15%, média de permanência de 14 dias nas UTIs, e haveria necessidade de pouco mais de 100 leitos nesse cenário, 120 leitos. E um cenário mais grave, de 5% da população infectada no intervalo de 90 dias. Nós precisaríamos de 1.200 leitos de UTI nesse cenário. Desde o início de maio, eu venho fazendo projeções a partir do balanço da série histórica, desde o primeiro caso, no dia 20 de março, toda semana epidemiológica, apresentando projeções dos cenários futuros. O governo errou já no início, porque no dia 26 de março, quando eu apresentei esse estudo, a resposta do governo, que está nos sites para ser consultada, é de que Mato Grosso não teria mais do que 4.000 casos de Covid-19 durante toda a curva epidêmica. E eu dizendo, está errada essa projeção de vocês. E o Estado se preparou para um cenário de 4.000 casos. O governador toda semana indo ao Hospital Metropolitano, visitando o Hospital Metropolitano, aglomerando pessoas, dizendo que estava preparado para enfrentar a pandemia. Quando inaugurou o hospital, disse, fizemos a lição de casa, estamos preparados, temos todo o planejamento. Em uma semana, os leitos de UTI do Hospital Metropolitano foram totalmente ocupados. Não houve planejamento, não houve coordenação. Cuiabá e Várzea Grande concentram 1/4 da população do nosso estado, e o governador do estado, o prefeito de Cuiabá e a prefeita de Várzea Grande passaram 90 dias batendo cabeça, se confrontando, e só foram se reunir pela primeira vez depois de 90 dias da curva epidêmica aqui no nosso estado. Então, esse cenário dramático não é produto do acaso. Agora, deputado, infelizmente. O senhor tem uma projeção aí, também nada animadora, como o Lúcio falou, para o final de agosto, que a gente chegue a 70.000 casos, mas... Na realidade, me parece só, tomando a liberdade aqui, né, é para o final de julho, início de agosto. Isso mesmo, é isso mesmo. No final de julho, 1º de agosto é o dia da confirmação dessa projeção. Mas algo pode ser feito ainda nesse mês, faltando aí um mês para se concretizar essa projeção, para amenizar esse número, para a gente não chegar a esse número. O que pode ser feito, deputado? Só complementando aqui, essa projeção é para o dia 1º de agosto, na previsão ali mais pessimista, seria superior a 70.000 casos e com a possibilidade de ocorrerem mais de 2.700 mortes. É isso, não é, deputado? É isso, Lúcio, e eu sinceramente gostaria de estar errado. Como eu disse, desde a primeira semana de maio eu tenho feito essas projeções, e no dia 19 de maio eu disse, todos os leitos de UTI estarão ocupados até o dia 23 de junho. E o Estado e os municípios precisam tomar medidas urgentes para enfrentar esse cenário.
A última projeção, com base na semana epidemiológica do dia 21 a 27 de junho, nós projetávamos 16.900 casos no dia 1º de julho, foram 17.400, ontem 18.300, praticamente 1.000 casos novos por dia, e essa velocidade acelerando. Se manter a velocidade de crescimento diário no número de casos observada entre o dia 21 e 27 de junho de 4,9% ao dia, nós chegaremos no mínimo a 74 mil casos no dia 1º de agosto. O que fazer? Há 20 dias eu encaminhei uma carta aberta ao governador, ao presidente do TJ, do Tribunal de Justiça, ao chefe do Ministério Público Estadual, ao presidente do Tribunal de Contas, ao presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, ao presidente da Assembleia, ao presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, aos prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, com uma série de recomendações para responder essa questão. Sistema de saúde em colapso, curva epidêmica em franca aceleração. O que fazer? Primeira medida, isolamento social rigoroso, mas não dessa forma atabalhoada que, por exemplo, o prefeito de Cuiabá insiste em fazer. O que é preciso é reduzir as atividades econômicas, toda a indústria, todo o serviço, todo o comércio que não seja essencialíssimo ao enfrentamento da pandemia tem que ser fechado, porque as pessoas, o que elas precisam? Não ter a necessidade de sair de casa. Deputado, não adianta propor rodízio de veículo, não adianta propor rodízio de CPF, se você não reduzir a necessidade das pessoas se deslocarem. O transporte coletivo tem que funcionar 100%, as pessoas têm que ter a liberdade de se locomover, inclusive para buscar atendimento à saúde, inclusive para que os trabalhadores essenciais possam circular com segurança durante a pandemia. E o kit Covid, deputado? O senhor falou aí de algumas medidas como isolamento nesse momento. E o kit Covid? O kit, eu não gosto da terminologia kit Covid, mas os medicamentos que estão sendo utilizados para tratamento na fase 1 da Covid-19, eles devem estar disponíveis em todas as unidades de saúde. Agora, o que é o essencial? As pessoas nos primeiros sintomas, e isso está na carta de recomendação, precisam ter acesso a atendimento médico. Nos primeiros sintomas, não na fase de agravamento, nos pronto atendimentos, nas UPAs, nas policlínicas, da forma como está acontecendo. Toda a atenção primária à saúde, os PSFs, as unidades básicas de saúde, precisam ser mobilizadas para atender as pessoas nos sintomas iniciais. Eu recomendei a instituição de tendas de atendimento primário emergencial em praças, em locais de fácil acesso, de grande circulação, com uma equipe mínima, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com agentes de saúde mobilizados, com técnico de laboratório, todos paramentados, com equipamentos de proteção individual, carro de som circulando nos bairros e nos municípios de alta incidência, orientando a população. Nos primeiros sintomas, procure o atendimento, ou na unidade básica, ou nessa tenda de atendimento, para você ser avaliado, ser identificado o grau de risco que você apresenta, ser solicitado exames laboratoriais nos casos que são necessários, ser solicitado exame de imagem, tomografia, quando for necessário, você medir a oximetria de pulso, a saturação de oxigênio, com um equipamento, Lúcio, na era, que custa menos de R$100, nas mãos de todos os profissionais de saúde, lá na ponta do sistema de saúde, para medir, está abaixo de 94, você vai ser encaminhado para um pronto atendimento. Está acima de 95, você vai ficar em casa, nós vamos pegar o seu telefone, vamos fazer monitoramento por WhatsApp, remoto, diariamente, presencialmente, por meio do agente de saúde, e a qualquer sinal de agravamento, você vai ser encaminhado para um serviço de referência. E nesse contato inicial, o médico tomar a decisão sobre utilizar ou não esses medicamentos para o tratamento na fase 1. O CFM já autorizou, precisa do consentimento do paciente, porque não há evidência científica ainda, mas muitos serviços estão utilizando com resultados segundo aqueles que estão utilizando animadores, portanto já está à disposição. O médico toma a decisão soberana junto com o paciente, oferece essa opção, é isso que eu tenho feito no atendimento remoto que tenho realizado, e disponibilizar esses medicamentos nas unidades básicas de saúde. Não adianta colocar um artigo no decreto falando que vai ter um tal de kit Covid disponível, porque a população fica com a impressão que é só uma sacolinha que ela tem que pegar no sinaleiro e não
alocar profissionais de saúde para atender as pessoas lá onde elas vivem, nos sintomas iniciais, e disponibilizar esses medicamentos, todos eles, nas unidades básicas de saúde, para que eles sejam prescritos pela equipe de saúde. Mas o mais importante é o monitoramento, é o acompanhamento desde os primeiros sintomas para evitar agravamento e, para caso se detecte os primeiros sinais de agravamento, internação para no que os médicos estão chamando de janela de oportunidade, que são 3 ou 4 dias, nós conseguimos intervir para evitar a necessidade de intubação e a necessidade de internação na UTI. E essa intervenção se faz com 2 tipos de medicamento. O paciente ou hospitalizado ou ambulatorialmente, mesmo em casa, com corticoides e anticoagulantes. Deputado, muito obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui. E aí o seguinte, a torcida agora é para que a sua projeção não se confirme. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Assim, se a gente reduzir de 4,9% para 2,9% a taxa de crescimento diário, nós teremos menos 35 mil casos no dia 1º de agosto. Nós evitaremos 1.200 mortes até o dia 1º de agosto, apenas com isolamento social rigoroso, mas precisa ser organizado e bem planejado pelos nossos governantes. E mobilizar todo o sistema de saúde para atender precocemente a nossa população, para evitar uma tragédia muito maior do que a tragédia que nós já estamos, infelizmente, vivendo.